Mas que hora? Não sei, tem que ver com minha esposa. Hum, Então, vamos lá. Irmãinha, hum. a senhora é Nininha, mas o nome da senhora é Celina. Celina. Celina de quê? Mendes da Silva. Mendes da Silva? Hum. Ah, eu tô gravando, mas a senhora permite, né, eu gravar, né? Permite? Por que Nininha? Que eu vou na senhora? Isso Hã? é de infância, né? O quê? Nininha? Isso acho que é meu avô, porque acho que eu era muito pequenininha. Ah, é? E minha mãe morreu, eu fiquei com 45 dias. E aí eu também tinha uma sobrinha com esse apelido de Nininha. Ah, é? Nossa! Aí eu acho que é ele que começou com esse negócio de me chamar Nininha, quer dizer, a menininha, né? Ah, meu Deus, é mesmo, Nininha é de menininha. Acho Como que é que é foi o nome isso. da avó da senhora? Meu avô chamava Pantaleão José Pereira. Pantaleão José Pereira, né? É. É porque que é o seguinte, eu lembro que a senhora me falou que a senhora ficou com a avó da senhora, né? A mãe da senhora tinha falecido, né? Tinha. Gente. A senhora nasceu em que ano, irmã Nininha? Hã? A senhora nasceu em que ano? 35. 35? Gente, eu podia jurar que isso foi em 1938. Não. Aí depois daquele Eu dia sou que eu de- vi no aniversário da senhora, eu falei assim, gente, é 35. 30 de abril de 1935. 30 de abril. Eita, data, viu? É. Isso aí eu tenho que deixar na agenda para não esquecer. Pois é, aí meu pai ficou morando na casa do avô do pai dele, e aí como eu chamava minha avó mãe, eu também fiquei chamando ela de mãe. Como é que ela chamava? Antonina, Antonina? Antonina Pereira da Silva. Aham. Aí o papai ficou morando com eles, e eu habituei a chamar ela mãe, para mim era mãe. Lógico. Oxe. E tinha também a mãe de leite, né, que ficava comigo à noite. E madrinha Mariquinha que me levava, me buscava lá na casa desse povo. Sei. E aí disse que Ioiô falou com o papai assim, que se ele casasse, não dava eu para ele. É? Ô, Papai não gente. casou mais não. Papai ficou vivo com 23 anos e não casou mais. Morreu com 69. Como é que ele chamava? Chamava José, falava Zé de Panta. Zé de Panta? Meu pai era Panta, né? Era, verdade. Pois é. Aí quando eu tinha 7 anos, meu avô morreu. Nossa. Mas também ele deu conta também, cuidou, né? mas eu amava ele do tanto que eu amava o papai, eu também queria bem ele. A gente apega, maninha. Eu lembro assim um dia, que em 39 nós fomos lá para Campo Redondo. Deixou terra aí, deixou tudo para lá. Aí, naquele tempo eu estava com 4 anos, né? 39. Aí nós fomos para lá. Mas eles vieram aí, de vez em quando vinha aí ver as coisas. Sei. Aí um dia eu estava arrumando para vir e eu pensei assim, se acontecer alguma coisa com Deus. Aí eu pensei assim, qual será que é mais ruim para mim? Será que eu ou o papai? Eu não soube discernir. Sim. Aí eu descobri que eu queria bem papai e meu avô do mesmo tanto. Numa hora dessa não tem nem como a gente medir, né, o amor, né? Que a gente apega demais, ainda mais a criação, né? Minha maninha, ali em São José do Gurutuba, ela já praticamente ficava o dia todo ali, né? Ficava, porque aí eu não aguentei sair para estudar, para não deixar minha avó, mas minha tia. Sei. Aí depois tinha um professor, finado João Guedes. Como é que chamava? João Guedes. João Guedes? Ele era baiano. Aí... o João Guedes é o que você falava que mandava só lavar as imagens? Lá no Rio. Ele era escrivão. Aí ele andava para casa do povo assim, dando aula. Sei. Ali de casa em casa da aula? Assim, os pais contratavam ele ia e ficava ali dando aula para os filhos daquela pessoa e os outros, os vizinhos que quisessem ir na escola. Sei.
Aí ele deu aula lá para onde a Alcide Mendes morava, para algumas pessoas lá. Aí depois ele veio para Belo Mendes, em Renaúba. Sim. Deu aula para o Cid Belo Mendes, Zé Antônio, Carlota, Didi, Zina, irmã de Belo Mendes. Aí depois, e mais outros né, da rua, que os pais que foram na escola. Aí depois ele voltou, foi lá para casa. Aí quando eu estava lá, aí ele começou a dar aula para nós. Aí a gente ficava o dia todinho na escola. O dia todinho na escola. Aí, depois, quando foi um tempo, foi em 46. Aí Juquinha Bernardinho saiu do cartório, que foi quando ele matou Raul. Raul era de Serranópolis. Peraí, Joaquim Bernardino trabalhava no cartório. Aí ele matou o Raul. Matou o Raul. Que era de Serranópolis. E a mulher de Raul era professora, Dona Sinhá. Aí eles, eu não sei como é que foi, ele mexeu com a mulher de Juquinha. Olha. Aí juntou eles, Zé Nogueira, outra pessoa que eu esqueci quem é. Ele fez uma trincheira lá e matou o Raul. Aí ele perdeu o cartório. Ah, sim. Né? Aí foi. Aí Joaquim veio aí em casa e chamou o João Guedes para ir trabalhar no cartório. Isso foi em 46. Foi. Aí, como ele ia para lá para o cartório, trabalhar lá, aí minha madrinha era viúva e tinha 3 filhos também. Que nós fomos criados assim, todos juntos. Papai ficou viúvo primeiro, tinha eu. Madrinha Carlota ficou viúva depois, tinha um filho e 2 filhas. Tia Brás ficou viúva também, tinha um filho. Aí nós fomos criados juntos. Meu Deus! Tudo junto na casa da minha avó. Era 4 viúvos naquela casa. Sim. Aí madrinha foi, aí depois falou para ela ir para cuidar dele, porque ele era tão aleijado. Sim. E até o copo de água para a gente vinha com um copo d'água, eu punha aqui para poder tomar, sabe? Sim. Aí nós fomos para lá e ele continuou dando aula. O cartório ali em São José de Gurutuba ficava onde ali? Tinha aquela casa, primeiro era naquela casa do fundo da igreja. A casa que era, falava a casa de Seu Belamino. Peraí, no fundo da igreja de São José tinha a casa do Seu Belamino. Perto da casa do Seu Calixto. Que depois ficou sendo a casa do Seu Calixto. Ah, Seu Belamino morou primeiro, aí depois foi Seu Calixto. Depois foi de Calixto. Calixto morava lá na rua de baixo. Depois veio para mim. Seu Calixto morava na rua lá de baixo? Era. Ah, tá. Aí, porque que... Deixa eu ver se eu entendo. Tem a igreja, aí no fundo da igreja, a casa do Seu Belamino. uma casa grande, que era de Seu Belamino. Aí tinha aquela fila de casa, né? Naquela fila de casa tinha a casa da Dona Inês, né? Que antes não era de Comadre Inês ainda. Não? Não, nesse tempo ela era menina ainda. Quem é que morava lá? Naquela casa, lá morava Chico Machado. Chico Machado? O pai da irmã Noídia. Ah, o pai da irmã Noídia? Morava ali. Ah, Chico Machado morava lá. Morava ali. E aí do lado na tinha... outra casa, era Seu Neco, morava na casa que era de finado Avelino Pereira. Neco Lopes morava na casa, mas antes morava Seu Avelino Pereira. Mas o Avelino Pereira eu nem conheci. O Avelino Pereira já tinha morrido. Já tinha morrido, né? É o pai desse povo aqui de Atos. Ah, sim. Avelino Pereira é parente do Atos Avelino, né? É pai, acho que é. De Vila, tinha Vila, o caçula era Vila, tinha Filó e Joviniano Pereira, que era casado com a filha de Darim.
Não sei se é mais. Meu telefone. Eu posso lá falar? A gente já correu atrás. Aí, aí na casa. Aí Dona Sofia morava na casa dela ainda. Ah, tá. Aquela casa daí. Ei, Bom, tá gravando. Tudo bem, graças a Deus. desculpa. Quem me avisou? Isso é engraçado. Aí na outra esquina era Aí tinha aquele corredorzinho, aquele corredor que descia para a rua de pra baixo. rua de baixo. Aí na esquina, assim, que estava a Dona Sofia de um lado, assim, do outro lado era São Alberto. Seu Norberto? Norberto. Norberto era casado com uma filha de Tiago, uma de olho. Não. Aí adiante era a casa que era do velho João Teixeira, mas acho que aquela casa estava fechada, não lembro deles lá. Acho que ele já tinha morrido. Eu tinha morrido já. É. Ah, tá. Mas e aquela casa dos mudos? Ficava lá pra cima, né? A casa dos mudos era lá para cima, perto do grupo, né? É verdade. Tinha um grupo, né? Aí tinha a casa dos mudos e depois que tinha o cemitério. Descendo tinha a casa que era onde ficava o tronco, que disse que antes era diz que antes era a feira ali. Ah, era ali? Diz que era. Ué? Depois, isso aqui era mandado por São José do Tubo, Sim. né? Aqui era o Arraial do Formiga. É verdade. Aqui era a Rádio Formigas. É. E era mandado por lá. E São José. mandava, São José mandava aqui. Sabe que De coisa, né? admirar, né? Nossa. Quem podia imaginar? E olha o tamanho de Montes Claros hoje, né? Ué, quer dizer então que o tronco ficava depois do grupo? Aí tinha um tronco? Era, mas assim, ó, tava, a casa dos mudos estava aqui, aí descia aqui. Aí a casa do tronco era aqui nessa esquina. Peraí, era uma casa? Era uma casa, um salão. Meu Deus. Um salão. Aí, pegado com esse salão, tinha uma casa que era a casa da Câmara. Casa da Câmara. Meu padre Mexinha até morou nessa casa. Ah. Aí, pegado nessa casa da Câmara, tinha um salão que é onde o povo fazia os bailes das festas. Aí, pegado assim, tinha a loja de soneco. Ah, tá. Aí, tinha assim, um pedaço de muro, e agora o caminho para o cemitério, né? Aí lá na frente tinha a casa que era de Jacinto. Jacinto era parente da gente, sobrinho do meu avô. Jacinto? Aí depois ele foi para São Paulo. Você já ouviu falar num homem que chamava Levindo? Já, mas eu não conheci ele não. Esse Levindo, eu tinha até a foto desse pessoal, mas aí limpou do telefone. Ah, foi? Oh, meu Deus. Levindo disse que tinha uma loja lá. Nossa, eu vi um jornal da época. Viu? Aí eu falando que vendia querosene, vendia coisa para as fazendas, vendia couro, vendia e comprava couro. Era. Eu não conhecia ele, não. Aí tinha, nessa foto tinha Levindo, de Pacífico, pai de Tio Joaquim, que de Pacífico era delegado. Sim. Né? E Avelino Pereira. Tudo na foto? Eu não sei se tinha mais alguém. Essa foto, com a Lili, deve ter ela. Aí, a filha de Naldo, que mora lá em Patinga. Patinga. Aí ela fez um contato com meu neto, filho de Gilmar, e descobriu que eles eram parentes. Aí ficou assim, trocando as notícias, assim, né? Sei. Aí ela arrumou essa foto e mandou para ele mandou para mim. Mas limparam ela do telefone, não sei o que. Depois, se quiser, eu recupero para a senhora. Tem como recuperar? Tem? Tem. Pois era assim, ela era
preto e branco, mas já estava assim, bem amarela. E amarela. Ah, aí, ó. Mas essa foto, ela era tirada, assim, não era no papel, era assim, que elas ficaram assim, divididas, assim, ó, assim, não era pegada, não. Inclusive, enquanto estava na casa da Dona Lili, eu vi uma foto lá. Tinha uma foto, até faltou uma cabeça. Como é que é? Uma foto lá que estava faltando uma cabeça, Ah, que rasgou. ô dó, pois é. Dona Lili é prima da senhora, né? Nós somos prima carnal, a mãe dela era irmã da minha mãe, Ah, peraí. Mas é irmã da mãe da senhora ou é irmã da avó da senhora? da minha mãe, Ah, da mãe mesmo. da minha mãe, Jacinta. Ah, tá. Ô, gente, na época da Dona Lili, tinha ela e parece que tinha a Dona Olívia, né? Que dava aula lá. Era. Tinha Dona Oliva, tinha uma porteirinha também, Geraldinha, Como é que chamava? Geralda, Geralda? Geralda Pinto, Ah, e Nausa também deu aula, irmã de Marilei. tá. Marinês também deu aula, Ah, a Dona Inês deu aula. deu. Gente. Aí depois Tijoaquim arrumou um problema na mão Hum. e não podia escrever. Aí ficou elas escrevendo para ele. Aí depois eu sei que ela fez um curso, ela ficou sendo escrivã vitalícia. Aí depois, quer dizer assim, ninguém tomava dela, né? Sim. Aí depois ela passou o cartório para a filha dela, que aí na desapropriação ela veio com o cartório para Nova Porteirinha. Nova Porteirinha ou para Bom Jesus? Nova Porteirinha. Nova Porteirinha. Aí depois de Nova Porteirinha ela foi com ele para o Bom Jesus. Ah, tá. Aí depois ela passou para a filha dela. Aí depois que a filha dela estava lá, já tinha uns anos, aí outra pessoa fez o curso e tomou o cartório. Meu Deus do céu. Hoje, se eu não me engano, é uma mulher que está lá que chama Cioneia. Não sei como é que ela chama, não. É. Sei que ela fez o curso. Essa Cioneia diz que o pai dela é primo do meu bisavô, João Braga. É. Ah, pois é. Gente, e me falar nisso, ali, Dona Lininha, parece que as famílias ali era tudo uma só, né? Ali em São José. Tinha algumas pessoas assim, que não eram da mesma família, Sim. mas a maior parte era tudo dos Mendes. Mendes, Lourenço, né? Tinha Lourenço também. Meu avô era Mendes Lourenço. O vô da senhora. Manel. O pai da minha mãe era Manuel Mendes Lourenço. Aí, Manuel Mendes Lourenço. Ó. Aí tinha os Braga, né? Os Araújo Braga, que tinha demais lá. Os Araújo era no Brejo, né? Ah, inclusive, tá. a minha bisavó é dos Araújo. Como é que ela chama? Maria Carlota. Maria Carlota? Maria Carlota de Araújo. É a mulher de Capitão João Pereira. Capitão? João Pereira. Capitão João Pereira, né? É pra você ver. Tem também dos Veríssimo. Tem os Veríssimo Silva. Que inclusive eu estava vendo. Mas lá dentro de São José mesmo, acho que não tinha Veríssimo, não. Mas era assim, aquele povo daquela redondeza. Mas o meu tio bisavô, ele ficava muito lá dentro, que eu lembro que o povo falava muito do Capitão Zé Miguel. Não, mas é assim, eu tinha fazenda lá perto. Ah, tá. Ali do lado do pé do morro. Do lado do pé do morro, né? Mas então, assim, aquelas pessoas, pé do morro, Gravatar. Gravatar, aquele povo ali assim, ó, do sítio, como é que chamava o lugar? Ali para onde, como é que chamava o pai dessa gente? Eduardo morava no Margoso, né?
Então, aquele povo ali, era tudo assim, muito ligado com o pessoal de São José, Sei. de modo assim, que tudo Deus era ali, né? O casamento era ali. Na igreja de São José. Se morria, tinha que ir lá para poder tirar os papéis para enterrar, fazer o registro de óbito, né? Aí, meu padrinho Chiquinho era fiscal, que extraía Era Chiquinho. Francisco Bernardino, Francisco Bernardino. Francisco Bernardino Neto. Aí, ele que extraía como é que fala? A nota, né? Sim, é isso. A nota fiscal. E aí, o escrivão fazia o registro de óbito, né? Para poder enterrar. Se nascia, ia lá para registrar. Aí tinha as festas, todo mundo vinha, né? As festas eram duas, né? Parece que tinha a festa do Não. Divino. Tinha a festa do Divino, que era uma grande festa. Tinha do Senhor Bom Jesus. Tinha de São Sebastião. Tinha Nossa Senhora da Saudade. Meu Deus! E muitas delas eles faziam uma num dia, outra no outro. Então era muita Era gente. muito movimento. Meu Quando Deus. aquele povo da Gurutuba vinha, irmão, você via eles chegando assim, era uma multidão. Como é que chegava? Todo Porque- mundo a cavalo, Não, Carne de os boi. da Gurutuba vinha mais a pé. a pé, né? Aí chegava o povo do Velho Tiófilo, de João Pereira, Ah, aí vinha aqueles, aí você olhava assim, a estrada estava cheinha de gente. Aí Meu chegava Deus. aquele povão. E eles eram da igreja, eles eram da... Coração de Jesus, sei. Sagrado Coração. Aí era tudo com uma fita vermelha no pescoço, né? Sei. Aí quando eles chegavam, Ah, na missa, ninguém tinha direito de chegar perto do altar, não. Era eles que enchiam. era eles? Eles que enchiam primeiro. A gente ficava tudo atrás. Ficaram atrás. E eles lá na frente. Ele disse que Nossa. eles pagavam o padre, cada pessoa daquelas, crianças, cada um pagava o padre 50 centavos por mês. Ixi, eu só nem lembro o nome do padre na época, né? Era o padre Julião, Padre Julião? Julião Raia Galo. Ah, O padre que era bruto, irmão. era? Ele era bruto, você vê, ele hospedava na casa de João Guedes. Aí nós fazíamos comida. Aí tinha um salão que era onde ele dormia e onde ele comia. Sim. Aí tinha a mesa lá, sempre era eu que levava. Levava as comidas, punha tudo lá na mesa para ele. As coisas do lanche, era tudo em cima da mesa. E aí, tinha minhas primas, duas primas minhas mais novas do que eu. Ele nunca teve uma conversa nem comigo, nem com essas meninas. Meu Deus. Nem para perguntar alguma coisa, para explicar alguma coisa. Depois nós éramos adolescentes, né? Era. Ele não. Então a gente é com quem que a gente não era católico para ele. E quem é que dava catecismo na época? Não tinha catecismo. Não tinha catecismo, não? Não. A gente aprendia a rezar, assim, Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha. Isso aí as vozes a gente ensinava. E disse que botava para rezar, disse que enquanto não rezava, não ia para fora brincar. Não, lá em casa é assim. Era penitência. Minha avó já tinha igreja. Aham. Aí ela tinha uma novena do Senhor Bom Jesus, no mês de agosto. Ah, Aí todo dia rezava o terço. Aí eu era pequena ainda e chegava lá e começava a cochilar, ela me dava tapa. E eu fixava assim, olhando nas velas para ver se eu não cochilava. Meu maninho, você já foi anjo, não já? Já, não, anjo não. Eu fui virgem e imperatriz. Imperatriz, né? É. Meu Deus, que legal. Da festa do Divino, Sim. né?
E, nossa, qualquer coisa que fizesse ali para a igreja era uma coisa. Carregar o andor para nós já era alguma coisa. Não, e sem falar que naquela época eu imagino como é que era o povo comendo lá as festas. Fazia, irmão, era os tachão de arroz e de carne. Ia dando comida a esse povo. Meu Sempre Deus. de Luca estava no meio disso aí. Aí ia dando comida, gente, dando comida. Gente, e o povo lá então. Eu acho que as casas que não tinha ninguém morando, acho que ocupava tudo, né? O povo dormir, né? Ocupava. E ainda ficava nas casas, assim, também, na casa de Joaquim, na casa de Luca, na casa de Calixto. Ficava aí muita gente. A casa de Joaquim era muito grande, né? Aí enchia de gente para dormir. Mas o povo também passava a noite acordado nas Meu festas. Deus do céu. Que as festas que você falou aí me dava uma com outra, né? Era. E aí, aí quando era, aí tinha a missa de manhã, madrugada começava a. Como é que fala? Gente, eu estou no esquecimento, irmão. Ah, mas isso aí É, acontece. É tanto nome, tanta data. eu esqueci como é que falava, madrugada saía na rua com o povão cantando e batendo bumba, Sim. tocando sanfona, andando na cidade toda. Aí, quando era o dia mais cedo, chegava na casa do festeiro. Aí chegava cantando. Ô festeiro, não repara. Não. Ô festeiro, saia fora, venha ver. Não sei como é que é, está por conta de você, entregando o povo pro festeiro. Eu acho legal essa tradição da época, porque que o povo deixou morrer tudo. Deixa Olha para só ver. Uma coisa que o povo tinha demais é aquelas mulheres benzendeiras É, que pegava, ai, ai, ai. Menino começava a eles falavam quebrante, né? Quebranto. É, Aí levava para as mulheres, aí sempre tinha uma mulher lá que pegava um galinho de arruda, né? Ia lá e rezava. outra folha, né? É, ou outra folha. Aí rezava. Lá quem fazia lá? Lá tinha muitas pessoas, Ah, era? que rezavam. Minha avó mesmo até rezava. E ela rezava também de carne quebrada, de Espinhela caída. cobreiro. Não, de espinhela caída era outra véia dos Gerais que rezava. Ah, era? Mas essas mulheres velhas quase tudo sabia rezar para assim. E a maioria que sabia rezar também era parteira. Que tinha umas que. Não, a parteira sempre era rezadeira mesmo. Aí tinha Soraciana, que era parteira e rezava no povo. Samaria também era. Samaria dos Gerais. Sim. E minha avó rezava mais assim, dessas coisas. Girassol, Ah, quando a pessoa estava com as dor de cabeça. sei. Aí vinha, ela rezava, põe um pano assim na cabeça da pessoa, embolcava uma garrafa com água, Onde você vê? ia rezando, aí saía assim as bolhas. Sei. Aí quando era sereno também, saiu sereno. Mesmo jeito. Mas muitas pessoas eram curadas. Ah, eu acredito. A fé, É né? a fé, É. né? Então Gente assim, de Deus. é. Meu menininha, na época que você estava lá em São José do Gurutuba, você chegou a conhecer um daqueles escravos que era vivo ainda? Não conheci escravo, Não, né? conheci de nome assim, porque o pai da minha avó tinha escravo, e eles falavam numa escrava que libertou, mas ela ficou com eles, ela era parteira de minha bisavó, foi parteira de minha avó, é tanto assim que eles chamavam ela, papai mesmo chamava ela Maninga, chamava Dominga. Dominga, né? Os filhos mais velhos de minha avó chamava essa Era o bisavô da senhora que era dono dela. que tinha essa. Como é que ele chamava? O meu bisavô, Era. um era Francisco Pereira, Sim.
é o que essa escrava morava com eles. Agora, de João Pereira, eu não sei quem foi escravo dele, não. Ué, mas essa Mas amiga eu mesmo que conheci você ainda. falou, né? Que fez Mas de parte pessoal. eu conheci ainda lá os postos da casa de Capitão João Pereira, lá perto da fazenda. Ainda estava lá na Tava. época ainda. Dessa largura. Nossa. Era lá, essa que era dele, ficou para Antônio Teixeira. Uhum. Porque quando veio a medição, porque eles comandavam assim, ó, muita terra. Aí quando veio a medição, tirou assim, as partes. Sei, Aí Antônio Teixeira ficou com essa parte que era do João Pereira. sei. E de Chico Pereira também, porque era, acho que assim, João Pereira era pro lado de lá do rio e Chico Pereira pro lado de cá. Eles dois eram irmãos. Aí tirou bastante terra lá para o pessoal. Ah, Ali para onde seu Cício morava, tudo era deles. ué, mãe, eu fiquei sabendo que lá o tronco que tinha lá era para os escravos, né? Mas disse que na época de festa também, quando o pessoal bebia demais e aprontava, botava eles no tronco também. Punha, Tivaquinho que punha. Mas disse que deixava lá até eles acalmar, mas disse que tinha vezes que pegava e levava para Gromogol, né? Porteirinho. A porteirinha? É. Ah, o pessoal que aprontava lá em São José, Era. mandava para aprender lá em porteirinha? É. Aí, Mas e aí, como é que fazia? Pegava na garupa do cavalo e levava? ou então a polícia vinha. Mas eu não lembro como é que a polícia levava, mas era cavalo também. Ah, tem que fazer andar até chegar lá. Era. Aí, prendia eles lá, duas tábuas. Era 2 tábuas. Duas tábuas, 10 largura. Aí, Cada tábua dessa largura? e grossa, assim, Dessa grossura mais ou menos assim, né? assim, ó. Aí, lá onde juntava as duas, Sei. tinha, tipo assim, uma fechadura, né? Sei, ficava na ponta, né? E cá onde abria, tinha o cadeado. Aí punha Tinha 2 buracos para colocar os braços? um buraco, nas duas, né? Um buraco a metade, no outro. Aí quando arribava, Sei. aí enfiava o pé da pessoa lá naquele buraco. E quando fechava, ficava preso. Mas prendia os 2 pés? Eu não sei se eram os dois ou se era um. Ah, tá. E eu sei que ficava lá, ó. Eu podia Opa, beleza? Bem demais. Beleza. eu podia sentar e podia deitar também. Ah, tá. É. Ah, mas tem que ser, porque para ficar com o pé preso, né? Ali você tem que deitar e ficar lá esperneando até. Outra coisa que eu ouvi assim, ó, que hoje podia ter. Tinha uns rapazes lá no salão, porque eles eram brigador nas festas. Toda festa que eu disse tinha que fazer uma briga. Aí foi mandar fazer o termo do bom viver. Termo do bom viver? O termo do bom viver. O que é isso? Escrevia lá no livro do cartório Sei. e eles assinavam. E se eles não consertassem, ia ser preso. Chama termo do bom viver? Olha, irmão, e eu assisti o escrivão escrevendo, os dois sentados no banco lá na sala, assinou e nunca mais foi brigador. Nossa! Se funcionasse hoje, né? Mas o povo obedecia à lei demais, né? Mas é verdade. Antigamente o pessoal respeitava, né? Aceitava, obedecia. O que essas pessoas falassem, era um rei que falou. Assinava embaixo e pronto, era o rei. Igual assim, né? Juiz de direito, nossa, juiz de direito era uma pessoa muito respeitada, né? Mas lá em São José não tinha juiz de direito, não, né? Não. Só tinha só fiscal, né?
Lá no São José tinha fiscal, delegado e juiz de paz e escrivão. Tinha delegado lá em São José? Tinha, mas Joaquim era delegado. Ah, você falou, é Joaquim. Joaquim Marcelino da Conceição, é Ele- o pai de Malili, Ah, tá. O Joaquim Marcelino da Conceição, o pai dela, né? o pai dela. Ele que era o delegado. Era. Oi, precisa ver. E seu Neco Lopes era o juiz de paz. É, o Neco Lopes sabia. E meu padrinho Chiquinho era fiscal. Uhum. E João Guedes era o escrivão. Que também era professor também. Ele era da Bahia, lá de Riacho Santana. Ah, nossa. Mas aí o povo foi trazendo ele inventava dar remédio. Gente, pegava, irmão, punha farinha de milho numa garrafa e punha açúcar e água e benzia e disse que era remédio. Farinha de milho na água com açúcar e benzia. E benzia Tá vendo? É a fé. Isso aí quem fazia era o Zé Guedes, né? João Guedes. João Guedes. Aí o povo foi trazendo ele, trazendo os poucos. E meu avô tinha um problema nos pés, que ficou assim, levantava umas cascas brancas assim no solado do pé dele. Sei. Ele não podia trabalhar. Eu conhecia ele assim. Aí um tempo, ele tomou um remédio lá que lisou o pé. Mas não foi água com farinha de milho, não, né? Não. Ah. Aí eu lembro assim que tio Renato era irmão do papai, era o irmão mais novo do papai. Aí eu não sei se eu estava no Porteirinha, para ir para baixo. Aí tio Renato foi lá e trouxe ele para tratar do meu avô. Ah. E aí meu avô ensinou nós a chamar ele Ioiô. Aí nós chamava ele Ioiô. Ioiô. Então ficou assim, ó, muito apegado assim, com a família nossa. Igual quando nós fomos para lá para Campo Redondo, ele foi também. Mas aí ele foi lá para São Felipe, dar aula lá. Aí quando a gente veio embora, ele veio também. É o João Guedes que a senhora me falou uma vez que tinha uma farmácia em São José que pegou fogo? Não, é tio Joaquim, tinha farmácia. Ah, É, o Joaquim Marcelino. é. Ele tinha farmácia, a farmácia pegou fogo, né? Um padre que trabalhava na farmácia. Hum. Aí foi uma pessoa lá, ela aplicou injeção e tinha muita coisa assim na farmácia, muito álcool, muita coisa. Assim, Olha. porque ele não era estudado, não, mas assim, eu sempre entendia para vender os remédios, assim, uma pessoa só com febre, com problemas assim, dessas coisas assim, essas coisas mais simples, ia lá e eles vendiam o remédio e dava certo. Meu Deus. Oi, tudo bem, Isadora? Aí foi essa pessoa lá, ela aplicou a injeção e aí disse que derramou um pouquinho de álcool lá no chão. Ah. E as casas primeiro não era assim, às vezes tinha um buraquinho, uma coisa assim. Né? Ele tinha um batido, né? Aí disse que o compadre foi lá e riscou o fósforo e pôs nesse buraquinho de álcool. Meu E Deus. esse álcool explodiu. Espalhou nessa farmácia. Tia Antoninho disse que estava lá no céu andar, que ele viu o teto o teto subiu no ar. Meu Deus do céu, que medo. E aí acabou a farmácia. Aí depois, eu não sei se foi a Anisa ou se foi a Anfrisa, que ajudou ele pôs outra farmácia lá em Itacanira. Mas o problema que o pessoal falava, que naquela época lá em São José do Gurutuba, os comércios lá eram nas casas mesmo, né? Era. Pois é, precisa ver. Quer dizer, pegou fogo na farmácia e pegou fogo foi na casa. Pois é, mas aí a sorte que queimou só a farmácia. Não foi para dentro. Não. Meu Deus do céu. Se tivesse sido então, o pessoal estava perdido. E tinha uns quartos assim, que a casa de Joaquim era assim, tinha a sala,
depois tinha um quarto aqui, depois tinha outro quarto lá, e depois que era a farmácia. Ah, tá. É. Agora, grande mesmo era a casa ali da dona Lili, né? Do pai dela. Ficava lá do lado da igreja. Que lá tinha. Era para cada igreja. Isso. Era a primeira casa. Que lá. Pois é, a farmácia era ali. A farmácia era ali, né? Pra precisar ver. E aí tinha também a casa paroquial, né? Que o padre ficava, né? Não, o padre ficava na casa de João Guedes quando ele ia. Na casa de João Guedes, né? É. Tinha um salão lá, a gente arrumava cama para ele, tudo nesse salão. Ah, Aí, foi, toda vez que ele ia, ficava na casa de ué, João Guedes. menininha, mas ali, naquela época, era só querosene, né? Era. Que não tinha luz elétrica. Não, era assim. Ah, tio Joaquim arrumou um negócio. Tio Joaquim arrumou um negócio que eu punha luz. Mudou? Acho que tio Joaquim era Deve ser um- preso. É? Tio Joaquim Você era, mudou a tio atriz? Joaquim, tio Joaquim era presepeiro, moço. Aí. Ele arrumava assim, quando tinha festa, ele ligava nesse motor lá, que punha luz. Aí, era. Pra gerar energia. Mas isso foi em que época que ele fez isso? Ué, deve ter sido de 40 para 50. De 40 para 50, né? É. Vixe, deve ter sido. Como é que a gente fala, Gil? Foi a modernidade, a tecnologia chegando, né? Exatamente. É como se fosse uma tecnologia. Aquilo é um sucesso. Ai, ai, ai. Mas não- tio Joaquim era muito. Mas parece que eu fiquei sabendo que essa casa de máquina que tinha ficava perto da igreja. Era. 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 Que aí subia aquela rua, né? Uhum. Ficava a casa do pai da dona Lili, né? E do outro lado que ficava essa casa de máquina. Não, é do lado da igreja mesmo. Era bem do lado mesmo, né? Era assim, mas tinha um corredor, um pedaço, assim, entre a igreja e a casa que ficava esse motor. Mas não foi nessa casa que o pessoal disse que teve uma festa e o prefeito de Porteirinha ficou lá, não? Não. Se ele ficou, é na casa que a Lili morava, aquela casa que eles falam que era a casa. Que essa casa eu não lembro, falava casa de tia Rosara, da avó, da tia da minha avó. Sei. Aquela casa que tinha do lado, assim, a igreja estava ali, e ela aqui, ó, no pé do morro que subia Sim. para o grupo, não tinha. Ó, pra você ver que coisa. Aí, se ele ficou, foi lá. Ó, pra você ver, Gil, o que eu fiquei sabendo. Mas qual é o prefeito? Qual é o prefeito? Todo povoado começa com uma capela, né? Aí tem lá no caso a capela, depois vira curato, depois o curato vai e vira paróquia. E para ter a capela, começa com uma fazenda, né? Aí tem a fazenda, aí eles faz uma capela, aí o pessoal da região começa a ir lá. Isso. E aí eu descobri, maninho, olha para ver que coisa. São José do Gorutuba. Gorutuba é uma palavra indígena, tupi-guarani, que Gorutuba quer dizer local de pedras, de pedregulhos. Por isso que lá é cheio de pedra. Pegar as pedras lá e tudo. E aí eu quero... mas tem o rio Gurutuba. Sim, mas o nome Gorutuba é justamente por isso. Pois é, Por aí causa dessas lá, pedras. lá era distrito de Gurutuba. É. E interessante, Distrito de Gurutuba? É, distrito de Gurutuba. no distrito de Porteirinha. São Não, José. Porteirinha municipou depois. É que no início, o que eu já ouvi falar, Aí, é que as coisas no eram início as resolvidas em coisas Grão-Mogol. Era. Depois Isso. de Porteirinha virou cidade. É. tá? Foi. Já existia São José, pelo que eu entendi, Aham. antes de Porteirinha virar cidade. Ah, não, com certeza. É, É tanto, foi. maninho, que eu descobri que naquela época, isso em torno de 1776, um grupo de soldados que chamava de dragões portugueses, começaram a ficar naquele lugar ali com um assentamento militar. Isso eu achei num jornal não, no mapa de Minas,
de 1870. Lá tinha um assentamento militar, onde que ficava o pessoal dos dragões, porque que o pessoal estava fazendo muito tráfico de ouro e diamante na região. E aí tem carta do rei, né, em que eles pediam mantimentos, dinheiro e tudo para os guarda-mor ficar naquela região. E foi por isso que eles fizeram a capela. Não foi por causa de uma fazenda. Foi por causa de um assentamento militar. É Aquela diferente igreja- do corriqueiro. Aquela Exatamente. igreja, ninguém sabe quem fez ela. E Uns falavam assim, foi os jesuítas. Aí fez ela e a do São Francisco disse que fez o mesmo modelo. no mesmo modelo, né? Na cidade de São Francisco? É. Vou olhar, vou dar. Precisa dar uma passeada Essa igreja antiga lá em para ver se tem. Pois Não sei se é, verdade, então, eles falavam que os cinco vieram, trouxeram aqui. mamãe falava, eles falavam que matou 2 burros para levar o sino. Meu Deus. Porque sino não tá lá, né? Mataram os burros, né? Morreram 2 burros. Agora, o pensamento é Não dá se é pra que esse roubar. burro era animal, né? É mesmo. Ela Será que eram os falava, burros? ela falava que esse sino foi da onde? Falaram que lá em cima da igreja tinha uma cruz, que tinha uma data e tudo mais, então que roubaram essa cruz. Ah, é? É. E aí depois eu fiquei sabendo que lá dentro da igreja tinha um monte de imagem de ouro. As coroas eram de ouro, É. né? E aí o povo, quando eu conheci, pediu já para tinha tirar de roubado. lá e roubaram. Roubaram. Então, assim, muita coisa também foi as tias de minha avó que doou para a igreja, aquelas terras dali em redor, ali por Peraí, construção. as dias da avó da senhora que doou aquelas terras ali, da igreja, ali perto? Aí, uma chamava Rosária e a outra Praxede. Peraí, Rosália de quê? Deve ser Pereira. Rosália Pereira, né? Deve ser. E a Praxedes Pereira? Deve ser também, que era a tia dela, né? Ela, aliás, eu não sei porque, eu não sei se era por parte da mãe, que a mãe dela era Silva, era Maria da Soledade. Peraí, a mãe da Praxedes chamava... Não, eu não sei se ela era tia da minha avó, se era por lado da mãe dela ou se era do pai. Ah, Né? tá. Aí eu sei que essas tias dela eram ricas. Aí, então, aquela casa lá perto da igreja, aquela Sim. casa separada, ela falava a casa da minha tia Rosária. Era aquela casa lá do fundo, do seu Belarmino. Não, aquela outra, do lado da igreja, assim, ó, do pé, onde sobe pro morro para ir para o grupo. Não Sim. não tem uma casa desse lado aqui assim? Oh, não tem mais não. Tinha, mas agora não tem mais não. Aí, como a Lili até morou nessa casa, Sei. quando ela casou, E lá que morava a Rosália. mas eu não conhecia essa tia dela, não. Ah, tá. Aí eu sei que aquelas terras lá, eles falavam, terra de Nossa Senhora, que elas doou Sei. as terras, aquelas terras ali do lado de Poção, para ali tudo. Aí depois tá. o povo foi tomando posse dessas terras, né? E o ouro também disse que foi elas que doou. Que doou, né? Aí eu não conhecia assim nesse tempo, não. Disse que a coroa do imperador era de ouro. E deve que era mesmo. Né? Ah, Porque- com certeza. Naquela época. Aí depois ficou só a pombinha do divino em cima que disse que era de ouro. Que era de ouro. Aí depois tiraram essa coroa e fez um papelão. Eu lembro, Filha de papelão. de papelão. E a coroa foi pra onde? Roubaram. Ah, tá. Aí daquelas imagens que tinha lá assim, nas paredes também, eu acho que tinha de prata. Mas na época que roubou foi o quê? Foi É os padres. 60, né? É os padres.
Mas acho que foi mais depois que entrou o cônego Luiz. Acho que o Juliano não chegou a roubar, não. Porque eu conheci assim, ó. Até depois que Juliano saiu, eu conheci ainda algumas coisas lá, igual tinha um copão assim, ó, dessa grossura assim, de vidro, um copo bem bonito assim, ó. Sei. Disse que era de levar água para o imperador, na festa do Divino. Roubaram também. Aí ninguém sabe desse copo mais. Ele ficava numa caixa que tinha lá. Ele apareciam umas cores assim dentro do vidro, assim, ó. Ele furtava cor. Ah, você me falou desse copo. Pois é, ele furtava cor, tinha assim, tipo assim, meia roxa, lilás, Sei. azul. Muito bonito. Aí eu falei com o meu irmão Guedes desse copo, ele falou, traz para mim ver. Eu levei lá, ele olhou, mandou eu levar e pôr lá na caixa de novo. Que o ornamento da festa do Divino, do imperador, Sei. da imperatriz, ficava tudo guardado lá nessa caixona. Ela era uma caixona grande assim, quase o comprimento desse banco. Um baú. Aí tinha esse copo lá dentro. Mas, maninha, me conta uma coisa. Você lembra na época dos revoltosos? Não, Quando eles não. entraram lá? Esse foi em 26. Ah, contaram pra senhora, né? Mas meu avô materno, que era Sei. eu e o Manelo, morava lá no Tabocal, depois de São José. Mas assim, batia o sino em São José.